Bom dia, nono ano. Turma, eu quero que vocês peguem, né, o livro de vocês, o módulo 3, e coloquem na página 248, no capítulo 9, né? Vamos dar início hoje ao nosso capítulo que se chama Introdução ao Genética, né? Onde a gente vai, nesse capítulo, aprender, né, a questão por que algumas pessoas nascem com o cabelo enrolado, né? Qual a probabilidade dessa pessoa nascer com o cabelo enrolado, com a pele mais clara, com a pele mais morena, viu? Pegue um livro agora, a gente coloque na página 250. Bem aqui na página 250, gente, vamos falar sobre a hereditariedade, né? E a genética. A gente tem um texto aqui, que esse texto fala o seguinte, ó: genes revelam a evolução da cor da pele e rebatem teorias racistas. Ó. Por séculos, a cor da pele tem sido a principal característica física para a determinação do conceito da raça e, consequentemente, do racismo. Mas um estudo publicado nesta quinta-feira, 12 de outubro de 2017, né, na revista, reforça que tal concepção é um erro. Uma equipe interna, né, internacional de geneticistas identificou 8 variantes genéticas compartilhadas por populações ao redor do mundo influenciam a pigmentação da pele, algumas presentes em ancestrais distantes dos humanos, há cerca de 60 mil anos antes mesmo de um humano moderno ter surgido, né, Dani? Então, o texto, gente, ele vem nos mostrar que a cor da pele tem uma influência genética e que vem nos explicar, né, e vem explicar essa questão, o estudo, o que é que vai explicar essa questão? Vai ser exatamente o estudo da genética, né, que explica por que isso é dessa forma, né? A questão também, porque os filhos, né, nascem com os olhos azuis, um pode nascer com o olho azul, outro com o olho escuro, né? Porque que são parecidos ou não com os pais, né? E tudo começou, gente, nessa questão da genética, quando um monge, né? Ele era monge biólogo, né? Chamado Mendel, começou a estudar a genética. Mendel, gente, ele estudou a genética fazendo, né, experiências com ervilhas, né? Foi uma das características principais dele, onde ele percebeu, né, nesse experimento, alguns fatores que foram transmitidos de geração para geração. Com o avanço da ciência, né, se descobriu, gente, que esses fatores estão contidos em moléculas, né, de desoxirribonucleico, que é o nosso DNA. E que ela é responsável exatamente, gente, pelas características transmitidas de uma pessoa para a outra. Né? Esse processo, né, dessa transmissão dessas características é o que chamamos de hereditariedade. Bem aqui na página 251, né, vem falando o seguinte, entendendo a hereditariedade, né? Vários estudos, gente, foram feitos para descobrir como era e como funcionava, né, o DNA, né? Na molécula de DNA temos os genes, né, que são segmentos, que exatamente vai conter as informações, né, dos seres vivos. Né? Bem aqui a gente tem uma imagem, ó, que eram os estudiosos na época, né, fazendo. Bem aqui embaixo, né, temos outra imagem. Essa imagem bem aqui, gente, falando sobre cariotipo. Nos organismos eucariontes, o DNA está organizado em estruturas chamadas cromossomos, que são exatamente esses daqui, que está representando na imagem. De acordo com seu formato e outras características, é possível identificar os pares de cromossomo e organizá-los. A gente lembrando que os cromossomos, eles ficam em pau. Você pode ver aqui, ó. Viu? O conjunto de todos os cromossomos de uma célula ou indivíduo é chamado cariotipo. Então, é o conjunto dos cromossomos que a gente chama de cariotipo. Veja ao lado o cariotipo, né? Mosca de fruta, né? Essa espécie possui 8 cromossomos, sendo 4 provenientes de cada um dos progenitores. Ó, gente, o que é que temos que entender, né? Aqui está dando um exemplo do cromossomo da mosca da fruta. Vamos falar aqui de nós, né? Dos seres humanos. Nós temos, gente, 46 cromossomos, onde a gente recebe, né, na hora da formação, né, do bebê, recebe 23 do pai e 23 da mãe. E é por esse fato, né,
que o bebê, né, que a gente consegue trazer, né, as características, né, genéticas tanto do pai como da mãe, né? Voltando, gente, a falar de Mendel, né? Ele era um monsteiro, né? Onde ele estudou os seres vivos e que lhe deu a fama, né? O que deu a fama a Mendel, gente, foi exatamente a questão do estudo com as ervilhas, né? Ele chamava até ervilhas de jardim. Indo para a página 252, gente, né? Quando o Mendel, gente, ele fez, né, suas plantações, né, lá das ervilhas, ele percebeu várias coisas diferentes, né? Ele percebeu a cor da ervilha, né? A altura, né? Bem aqui, gente, temos essa imagem. Vamos ver, entender aqui melhor. O que é que ele fez aqui, ó? Bem aqui a gente tem aqui, ó, ervilha de jardim alta e ervilha de jardim anã. Então, o que é que Mendel tinha? Ele tinha uma ervilha que era mais alta e um que era anã. O que é que Mendel fez? Ele fez o cruzamento entre a ervilha alta e a ervilha anã. Aí, o que é que aconteceu? Quando ele fez o cruzamento entre a alta e a anã, ele teve, né, nesse cruzamento, só ervilhas o quê? Alta, né? Aí ele já ficou, né, já prestando atenção por que é que ele tinha cruzado as altas com a anã e só saiu alta, né? Aí o que é que ele fez em seguida? Ele pegou, né, duas amostras dessa ervilha, né? Duas amostras, no caso, saiu todas altas, ele pegou as duas altas e fez também o cruzamento, só entre alta e alta, né? A primeira vez ele fez entre alta e anã e na segunda vez ele pegou, né, e fez entre alta e alta. Aí o que é que ele percebeu? Que quando ele fez o cruzamento entre alta e alta, né, saiu o quê? Né? 70% de ervilhas altas e 20% de ervilhas anãs. Gente, quando a gente faz um cruzamento genético, a gente vai sempre vai cruzar duas e a gente vai ter 4 resultados, onde cada resultado equivale a 25%. É por isso que ele teve aqui, ó. Como ele teve 3, né? Ele teve 75% de plantas, né, de ervilhas altas e 25% de ervilhas anãs, né? Ao fazer, né, gente, como eu falei, né, ao fazer esse experimento, ele percebeu exatamente o quê? Que características altas, né, que a característica alta era transmitida num cruzamento, né, e que essa transmissão ocorreu, e essa transmissão ocorre exatamente por onde? Pelos genes, né? Genes, vamos entender, gente. Gente, os genes, eles ocupam uma posição dentro do cromossomo, daquela imagem anterior, né? Quando eles estão na mesma posição, né, estão na mesma posição, a gente chamamos de alelo, né? Aí para facilitar, gente, o que ele fez, ele resolveu trabalhar, né, vamos entender aqui uma coisa, para facilitar os estudos da genética, se resolveu trabalhar com letras, né? Aí ele deduziu o quê, que a letra maiúscula seria algo dominante e que a letra minúscula seria algo recessivo. Nessa imagem bem aqui, gente, ele usou a letrinha D, viu? D maiúsculo significa algo dominante, algo que está dominando. E D minúsculo significa algo recessivo, aquilo que a gente menos vê. Não é obrigado, gente, a letra ser D, né? A gente chama até assim, Dzão, Dzinho. A maioria dos cruzamentos genéticos são feitos com A, tipo Azão, Azinho. O Azão representando o dominante e o Azinho representando o recessivo. A letra que você vai usar não importa, né? O importante é você ter essa ideia do letra maiúscula é dominante e letra minúscula é recessivo. O que é que tem bem aqui, em relação ao tamanho da planta de ervilha de jardim, alta, pura, produz apenas gametas alelos D, né? E bem aqui, representação do experimento com ervilha de jardim alta, anã, primeira etapa, né? E bem aqui, em relação ao tamanho da planta, a ervilha de jardim anã pura produz apenas gametas com alelo Dzinho, né? Gametas produzidos Dzinho e Dzinho. Bem aqui embaixo, com a fecundação ocorre a união dos gametas, produzindo, formando indivíduos com 2 alelos, Dzão e Dzinho. Gente, o que é que eu quero? Eu quero que vocês peguem, né? Depois no livro de vocês mesmos, vocês podem pegar a caneta e colocar isso aqui que a tia colocou do lado, essa observação para
facilitar. E a gente tem que aprender isso aqui para a gente saber a questão da genética, ó. Bem aqui, gente, vamos entender uma coisa, ó. Dominante, né? Algo dominante é a letra maiúscula. Ó, o que é dominante? Azão, azil. Lembrando, gente, que quando eu tenho um resultado genético, eu sempre vou ter esse resultado em pares, viu? Vai ser em pares. Ó, você tá vendo aqui, ó. Eu vou ter 4 resultados. Cada resultado desse aqui vai ter um parzinho de letras, viu? Vai ser um parzinho, não vai ser uma letra em cada, não. Vai ser um parzinho em cada um. Então, o que é dominante? É a letra maiúscula. Eu falei que a maioria das vezes, né, a gente trabalha com A, né? O Azão, Azinho. Aí eu coloquei aqui, ó. Dominante, ó. O que é dominante? Azão, Azinho. Né? Azão, Azão e Azão, Azinho. Tia, e esse Azão, Azinho? É porque, gente, o Azão e o Azinho também significa que quem é que tá dominando? O Azão. Então, o que é dominante? Vamos aprender, né? Azão, 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 Azinho. E não esqueça, não importa a letra. Pode ser Dzão, Dzinho, Dzão, Dzão, não importa. O que é recessivo? Sempre vai ser o pazinho de letra minúscula. Azinho, Azinho, ou Dzinho, Dzinho, ou Fzinho, Fzinho. Depende do que você tá fazendo, não importa. O que é puro, gente? O que é uma coisa pura, que falou até ali. Puro é que vai ter a mesma letra do mesmo tamanho. Tipo, uma coisa pura dominante. Lembrando que o dominante é a letra maiúscula. Então, o puro dominante é quem? Azão, Azão. O puro recessivo, que é a letra minúscula, é quem? Azinho, Azinho. Né? Lembre, trabalhamos em par. O que é heterozigoto? É quando eu possuo uma duplazinha de letras diferentes. Heterozigoto. Azão, Azinho. Letras diferentes não, né? De tamanho diferente, no caso, né? Azão, Azinho. Heterozigoto. O que é uma coisa homozigoto? É uma coisa que tem as letras, né, do mesmo tamanho, ó. Azão, Azão e Azinho, Azinho. Ó. Puro, né, dominante e puro recessivo. E também significa o quê? Heterozigoto. Tia, por que eu tenho que aprender isso aqui? A gente tem que aprender isso aqui, gente, pra gente saber fazer os cálculos de genética. Porque no caso de genética vai ser como fosse uns cálculos de matemática. Tipo, se eu disser assim, ó. Uma mãe heterozigota, aí eu vou lembrar o que é heterozigoto. É a letra maiúscula e a letra minúscula. Então, uma mãe heterozigota. Então, eu já vou fazer o cruzamento o quê? A mãe vai representar o quê? O azão, azinho. Aí, uma mãe heterozigota casou com um pai recessivo. O que é que eu ia cruzar? Azão, azinho, vezes... Recessivo representa o quê? As letras minúsculas. Ia cruzar com o quê? Vezes, azinho, azinho. Né? Aí, o que é que ele fez bem aqui, ó? Pronto, a tia até colocou o cruzamento aqui, pra vocês entenderem como é que a gente faz, ó. Ele cruzou uma planta pura, né? Uma planta pura dominante, Dzão, Dzinho, pode ser Azão, Azão, Dzão, Dzão, né? Uma planta pura, dominante, que dominante é a letra maiúscula, e cruzou com a planta pura, né? Ó, pura, recessiva, Dzinho, Dzinho. Como é que a gente faz esse cruzamento, gente? A gente faz esse cruzamento da seguinte maneira, ó. Eu sempre vou cruzar esse primeiro, ó, com esse primeiro. Aí, de novo, o primeiro com o segundo. Aí, depois eu vou fazer, ó. O segundo com o primeiro, bem simples, ó. E o segundo com o segundo, olha ali. Aí, a gente fala o seguinte, que a gente tem que ter, genética, sempre 4 resultados. 4 duplazinhas de resultado, ó. Quando eu cruzei, ó, Dzão, Dzinho. Aí, eu botei aqui, ó. Tá aqui, ó, Dzão, Dzinho. Aí, agora, ó, Dzão e Dzinho de novo, ó. Dzão, Dzinho, vírgula. Dzão, Dzinho, ó. Dzão, Dzinho. E Dzão, Dzinho, Dzão, Dzinho. O que é que eu percebi aqui, gente, né? Ao fazer esse cruzamento, o que é que ele percebeu? Que quando ele cruzou uma planta pura dominante com uma planta pura recessiva, o resultado dele foi 100% de plantas o quê? Altas, que para mim ele caracterizou a planta alta como dominante. Olha como ela dominou, ó. Não é porque eu tenho o Dzinho bem aqui que não é dominante, não. No momento que a dupla é feita assim, maiúsculo com minúsculo, o maiúsculo está dominando. Só vai ser recessivo quando vai ter as duas letras minúsculas.
Então, aqui as plantas ficaram o quê? 100% altas, né? Porque eu tenho o Dzão nos 4 resultados, né? Que tá representando a planta dominante, né? Que é a planta pura dominante. Agora, gente, indo, né? Para a página 253, vamos ver aqui outra explicação, né? Ó, o que é que aconteceu aqui, ó? O que é que o Mendel fez? A tia até colocou aqui, ó, para você entender. Ele pegou, ó, gametas produzidos Dzão ou Dzinho, o que é que ele cruzou aqui, gente, ó. Essa ervilha aqui, ele cruzou uma ervilha. Aí ele pegou o quê? Ele pegou o resultado dessa, você tá vendo, ó? Né? Ele pegou o resultado dessa. Ó, ele só teve plantas altas. Então, ele pegou 2 dessa plantinha e veio e cruzou aqui. As 2, ó. Aí, o que é que ele fez aqui, ó? Aquele mesmo esquema que a tia falou, ó. O primeiro com o primeiro, ó. Dzão, Dzão. A tia até colocou aqui, ó. Pronto, tá aqui, ó. Esse com esse, ó. Dzão, Dzinho. O primeiro com o segundo, né, ó. Dzão, Dzinho. Agora, o segundo com o primeiro. Tia, o segundo pro primeiro é Dzinho, Dzão. Por que que você botou Dzão, Dzinho? Porque sempre, gente, a letra maiúscula vem na frente. Viu? Então, eu não vou fazer assim, ó, Dzão. Eu vou fazer, né? Dzinho, Dzão. Mas eu vou botar aqui o quê? Dzão, Dzinho. Aí, esse com esse, aí Dzinho, Dzinho. Qual foi o resultado que eu tive aqui? Né? Eu tive o quê? 75% de plantas altas, que o para Mendel, né? Lembrando, né? A letra maiúscula estava representando as plantas altas, exatamente porque a planta alta que estava dominando. Então, eu tive 75% de plantas altas, né? Lembrando que cada um resultadozinho desse vale 25%. E 25% de plantas anãs, né? Então, gente, Mendel, ele fez o quê? Bem aqui, gente, eu fiz a mesma coisa, ouviu? A tia fez a mesma coisa. Daqui a aqui. Aqui eu só mudei a letra, porque aqui eu fiz com D e aqui eu fiz com A, né? Então, gente, Mendel, ele fez vários experimentos, né, com as ervilhas, né? Fez referente, o que ele não fez só referente à altura, ele fez referente à vagem, à forma, à cor, à altura, como a gente já sabe, né? E ele percebeu essas características sendo passadas, no cruzamento, né? Então, o que é que a gente pode perceber aqui, né? Quando ele fez esse cruzamento aqui, né? Que ele fez, né? A planta dominante com a planta recessiva, no caso, todo mundo saiu dominante. Quando ele fez, né? Só dominante, aí eu tive um resultado recessivo. Olha como é interessante a questão da genética. A gente é por isso que às vezes o pai e a mãe têm olhos castanhos e às vezes um dos filhos chega a nascer com o olho azul ou olho verde. Aí você vai procurar o quê? Tem alguém na família com a cor do olho. Não é obrigado ser seu tio ou ser sua irmã. Pode ser um avô, um bisavô, um tataravô. Então, a genética é uma coisa que ela vem trazendo, né? Então, ao fazer experimento, ele percebeu o quê? Essa passada, né, dessas características, né, genéticas. Indo agora para 254, gente, vamos ter aqui, ó, 2 tabelas, né, que elas dizem o seguinte, ó. O alelo B resulta em uma hemoglobina tipo A, enquanto o alelo Bzinho resulta em uma hemoglobina tipo F. Observe o quadro abaixo, né? O alelo, né, gente, que é as letrinhas lá, né? Eu tenho o quê, ó? Bzão, a hemoglobina dele vai ser o quê? Né? O A e o Bzinho, a hemoglobina vai ser S. O que é pra gente entender aqui? Vamos aqui pro outro, ó. Como temos um alelo em cada cromossomo, após a fecundação, podemos ter a combinação mostrada no quadro abaixo. Que é exatamente o que acontece aqui, gente, quando a gente vai até falar disso aí, né? Porque pegou um alelo do pai, como fosse uma característica do pai, e uma da mãe, ó, Bzão, Bzão. A hemoglobina, Bzão, Bzão. Né? O que é que pode vir no filho, né? Como fosse o cruzamento, ó. Aqui o alelo do pai, ó, Bzão, Bzinho, né? Com da mãe, aí ficou o quê? Bzão, Bzinho, e aqui Bzinho, 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 Bzinho. Então, isso aqui, gente, quadra pra gente entender o quê? Que a gente vai trazer, né? A nossa carga genética vai ter, sim, característica do pai e característica da mãe. Mas, como eu falei, se o pai e a mãe têm os olhos castanhos, o filho não é obrigado a nascer com os olhos castanhos, não. Ele pode nascer, sim, com o olho verde ou azul, se tiver alguém na família. Agora, claro, gente, que quando a gente faz cálculo genético,
quem é as nossas referências? É o pai e a mãe. Porque se eu tenho o olho castanho e meu marido tem o olho castanho, a probabilidade do meu filho nascer com o olho castanho é quase 100%. Vai sobrar pouca coisa para ele nascer com o olho de outra cor. Mas ele pode nascer? Pode. Porque ele pode trazer de alguma pessoa da família. A chance só faz diminuir. Mas pode acontecer sim. Sim? Então, gente, vamos lembrar, né? Bem aqui, gente, foi o que a tia colocou naquela página que eu pedi. Vocês voltem o vídeo e escrevam lá aquela observaçãozinha que eu coloquei, né? Homozigoto, né? Isso aqui é só para mostrar. Homozigoto são as letras iguais, né? Homozigoto, não importa se é maiúsculo ou minúsculo, sendo igual, né? Ou sendo a duplazinha sendo do mesmo tamanho, é homozigoto. Ó. Bezão, bezão, ó. Bezinho, bezinho. E heterozigoto vai ser quando eu tenho uma maiúscula e uma minúscula, que no caso é bezão, bezinho, né? Agora, gente, então, né, que temos, com tudo isso, né, nossas características, gente, são determinadas por genes, né? A forma, gente, da célula, né? Tipo, a forma do cabelo, né? A cor do cabelo, né? O cabelo, se ele vai ser enrolado, se ele vai ser liso, né? Só podemos, gente, e lembrando, a gente só pode ter 3 tipos de alelo, né? A gente tem 3 tipos de alelo, que são quem? Exatamente esse aqui. Quais os 3 tipos que pode vir? Maiúsculo com maiúsculo, bezão, bezão, ou então azão, azão. Bezão, bezinho, ou azinho, azinho. E aí, bezinho, bezinho, ou azinho, azinho. Indo agora para a página 255, né, temos essa imagem, né? Essa imagem aqui. Onde, bem aqui nessa menina, fala assim, ó, a característica cabelo liso se manifesta apenas quando a pessoa apresenta 2 alelos tipo C. Olha aqui, gente, é porque a pessoa já fez com C, viu? Não vamos ficar encucado com esse negócio de letra, não. Quando eu falei, a letra pode ser qualquer uma. O importante é você ter a ideia, né? O que é que representa a letra maiúscula e o que é que representa a letra minúscula. Como assim, gente? Lembrando, né, ó. Letras maiúsculas é o que domina, né? E quando elas são iguais, a gente chama de puro. Então, a gente tem o puro dominante, que é bezão, bezão, né? A gente tem o puro recessivo, que é bezinho, bezinho, né? A gente tem o heterozigoto, né? Que a gente chama os iguais de homozigoto ou puro. Ó, bem aqui, ó, as características de cabelo liso se manifestam apenas quando a pessoa apresenta 2 alelos do tipo C, ou seja, é Czinho, Czinho. Olha aí, ó. Nesse caso, em que característica do alelo só se manifesta em pessoas homozigotas, dizendo que o alelo C é recessivo. Então, para a genética, estudos foram feitos, né? E descobriram que a probabilidade de ter mais gente com cabelo enrolado é bem maior que cabelo liso. Então, eles consideram o quê? O cabelo enrolado uma coisa dominante, né? E o cabelo liso uma coisa recessiva. E o recessivo a gente caracteriza pelo quê? Pelas letras minúsculas, né? Que no caso aqui ele usou C, ó. Czinho, Czinho. Bem aqui do outro lado, ó. A pessoa que tem cabelos enrolados podem ser tanto homozigotas é o igual, né, gente? Ou, que é tipo, né, homozigoto, ó, Czão, homozigoto puro, né? Quanto heterozigota, que é o Czinho. Então, como eu falei, né, a letra maiúscula, a minúscula, também significa dominância. Se tiver uma letra maiúscula, tá dominando já, né? Como a característica cabelo enrolado se manifesta tanto nos homozigotos, né, Czão, como nos heterozigotos, Czão, Czinho. Dizemos que o alelo C é dominante, né? Então, letras maiúsculas, não se esqueça, gente, dominante. Não esqueça de copiar aquela tabela, né? Então, né, a situação, ela nos mostrou 2 conceitos, né, de genética, né? A questão aí do dominante e do que não é, né, dominante. Então, gente, nossa primeira parte, né, é essa, viu? Não esqueça, gente, dá, né,
Ok, ao visualizar o vídeo, não se esqueça de copiar e aprender aquela observação que eu coloquei. Volte o vídeo e copie mesmo no livro de vocês mesmo, tá bom? Tenha um bom dia.